I keep on working, got purpose and worth. Music's my cure and this world is my purse. Get rid of this curse with every verse. Of course I've been hurt but some have it much worse. Leave me alone, get out of my head. Block out the opinions until I am dead. They all go to Bom, agora começando o vídeo de tutorial. Esse vídeo aqui eu vou ensinar vocês a como colorir o Sandy e o Chopper, dois em um, porque senão ia ficar muito curto. Então é isso, bora começar. Bom, eu comecei o Sandy pela pele. O que eu fiz? Na sombra mais escura eu usei o que? Usei o marrom e o salmão, foi só isso. Eu passei o marrom bem forte e o salmão pra dar uma alaranjada na pele dele e também homogeneizar. E na sombra média eu usei o que? Usei o ocre queimado e o salmão. Salmão para dar uma avermelhada e o ocre para poder fazer a sombra. E na parte clara eu usei o rosa claro da Jut. Não sei se o nome da cor é rosa claro, mas eu botei rosa claro porque o meu lápis já tá bem pequeno, então eu não sei o nome da cor. Mas é meio que um dos tons de pele da Giotto. É esse. Mas também, se você não tiver uma pele da Giotto, dá pra substituir por um rosa claro bem fraquinho, passando bem de leve. Eu usei os da Giotto porque, não sei, eu peguei, sei lá, e deu vontade de fazer com o da Giotto. E assim eu terminei a pele desse Sandy. Pro cabelo e pra sombra eu usei o que? Eu usei um marrom claro. Só foi isso. Eu passei o marrom claro, pressionando bastante, mas também fazendo com bastante calma para não ficar riscado a pintura. E aí eu passei um marrom claro e foi assim que eu fiz essa sombra. E na parte clara eu usei um amarelo e eu deixei alguns detalhezinhos de luz nele. E agora nesse terno dele eu usei o que? Nessa parte na gola assim, que tá meio assim, que a camisa fica por baixo, eu usei o que? Eu usei o preto e o marrom claro. O preto para escurecer as sombras e o marrom claro para fazer a parte clara. E nessa outra parte do terno dele, que é a parte que meio que é o terno mesmo, eu passei o preto eu passei o preto e o azul. E eu deixei alguns detalhezinhos mais claros para poder dar meio que um efeito de luz e sombra. E foi assim que eu fiz esse Sandy. Agora começando Tony Chopper. Eu gostei bastante do Chopper. É um dos meus favoritos desse desenho aí. Eu gostei bastante do chapéu dele, gostei de tudo. Eu comecei pela pele, fazendo pele. Os pelos dele. Eu comecei fazendo ele como? Eu passei nas sombras o marrom nas sombras mais escuras, e nas sombras médias eu usei o ocre queimado com toda a pressão que eu podia para fazer um tom bem escuro do ocre queimado. E nas partes claras eu usei o ocre queimado também. Eu fiz como? Eu passei o ocre queimado bem de levinho e depois eu passei o branco para clarear e homogeneizar. Foi bem simples de fazer essa pele barra pelugem dele, não sei como falam, mas e foi assim que eu fiz. Nesse chapéu eu fiz o que? Nas partes brancas eu passei um cinza bem de leve, depois eu passei o branco para homogeneizar tudo, e assim que eu fiz essas partes brancas, que é meio que o X que tem no chapéu dele e essas detalhezinhos que tem em volta. Na parte azul eu fiz como? Eu usei o azul cobalto, se eu não me engano, mas pode ser substituído por qualquer azul mais escuro assim. Nas sombras eu passei o azul e nas sombras médias eu passei o azul também, mas um pouco mais fraco. E também tem um detalhe, nessa sombra mais forte eu passei um preto depois por cima, para escurecer um pouco mais. E para homogeneizar tudo isso eu passei um azul claro. E na parte clara eu usei o azul. E foi só isso que eu fiz nessa parte azul do chapéu dele. Gostei bastante desse chapéu, uma das minhas favoritas desse desenho. E nessa parte meio rosa que tem no chapéu dele, não sei muito bem, eu usei o que? Eu usei o vermelho escuro para fazer meio que a cor dele mesmo. Eu passei o verde escuro e depois o salmão. E naquela parte que tá um pouco mais clara, que é perto do X, eu passei o verde escuro e o salmão um pouco mais fraco, e depois passei o branco para clarear e homogeneizar tudo. E foi assim que eu fiz esse chapéu. Também tem o detalhe do chifre da orelha. A orelha eu já falei, é só fazer como eu fiz com os pelos dele. E o chifre eu fiz como? Como o meu canela acabou, eu tive que misturar o ocre queimado com
o marrom. Então eu passei o marrom e depois passei por cima o óculos queimado. E foi assim que eu fiz esse chifre. E na roupa dele eu usei o que? Eu usei só o cinza e o marrom claro. Foi bem simples de fazer, bem pequenininho. E foi assim que eu fiz esse Tony Chopa. Eu tô falando assim por causa que é assim em japonês, né? Falam Chopa. E foi assim que eu fiz esse Chopper. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tô gostando de fazer essa saga dos tutoriais pra mais pra um treino, pra eu aprender a explicar as coisas melhores, que eu não sei muito bem.